Os vídeos que nós vamos assistir hoje estão viralizando aqui na internet. Eu só pedia pra Deus e falei pra ele que eu iria contar pra todo mundo e que eu iria mostrar pro máximo de pessoas o quanto ele é maravilhoso e o quanto ele faz milagres. Pastor Cláudio Duarte se pronuncia. Vamos dar uma olhadinha, certo? E vamos fazer uma reflexão. Você acha que existe a possibilidade de um dia me virar e falar assim, não, eu quero desfazer o que eu fiz? O implante peniano. Você fez. Olha que gostoso! Também, né? Olha, gente. Se Deus um dia falar pra mim, não foi assim que eu te fiz, ele vai tocar no meu coração e eu vou mudar. Tami, oi. Tami, quantos anos você tem? 15. O que eu achei interessante do que você falou foi que se Deus falar com você, você estaria aberto. Na hora, se Importante. ele falar comigo, tocar no meu coração e falar, cara, não, eu não te fiz assim, não é certo o que você tá fazendo. Eu vejo... Eu tenho muita fé em Deus, mas muita fé em Deus. Vocês não têm noção do quanto. Falei, Deus, eu só pedia pra Deus e falei pra ele que eu iria contar pra todo mundo e que eu iria mostrar pro máximo de pessoas o quanto ele é maravilhoso e o quanto ele faz milagres. E eu já vivi outras experiências com Deus, mas eu nunca queria ficar expondo, né? Eu não gosto, por mais que vocês me vejam na mídia o tempo inteiro e vocês me acompanham, acho que desde que eu nasci, por conta da minha mãe e tal. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de expor a minha vida particular, sabe? Não sei se vocês reparam, mas eu não posto os lugares que eu viajo, eu não posto os lugares que eu vou, eu não posto a minha vida particular. O meu trabalho eu exponho pra vocês, mas a minha vida particular eu me reservo muito, assim. O que eu mostro aqui pra vocês não é nem 1%. E eu já vivi outras experiências com Deus e eu nunca falei nada, nunca divulguei nada. E eu prometi pra Deus que eu iria falar pro máximo de pessoas quanto ele é bom, que ele existe, que ele faz milagres e que ele não desampara a gente de jeito nenhum. E aí eu fiquei orando. Não adianta a gente ficar buscando resposta, sabe por quê? Porque não tem resposta. Se você procurar uma resposta médica, científica, não vai ter explicação. Em nenhum momento eu falei, Deus, por que tá acontecendo isso comigo? Deus, nada assim. A única coisa que eu falava na minha cabeça, Deus, obrigado por você estar aqui comigo. Ia ser muito mais difícil se você não estivesse aqui perto de mim. Obrigado por eu estar passando junto com você. E eu só agradecia por Deus estar do meu lado. Ele sabia, talvez, tudo que eu iria passar. Ele, talvez não, com certeza ele sabia tudo que eu ia passar. Ele sabe de todas as coisas. E ele não deixa a gente sozinho. Basta você acreditar, você ter fé e você deixar nas mãos dele. E eu sempre entrego na mão dele tudo. E mais uma vez ele me mostrou. Cientificamente a gente tem como explicar isso? Não. Mas o poder de Deus tem esse poder de cura. E isso foi muito forte pra mim. Eu prometi pra ele que eu iria dar esse testemunho. Eu tenho certeza que alguém que tá me assistindo agora tá precisando escutar isso que eu falei. Alguém que você vai encaminhar essa live vai estar precisando escutar isso que eu falei e vai voltar a se aproximar de Deus, de Jesus, vai voltar a acreditar que Deus existe, que Ele é bom o tempo todo, que Ele cuida da gente. E enquanto eu tiver força, saúde, vida, rede social, eu vou estar levando o nome de Deus para todos os lugares que eu for. Todos os lugares que eu for, eu vou estar sempre dando a honra e a glória para Ele.
O meu médico, Dr. Carlos Delroy, ele é maravilhoso. Ele é sensacional, ele é um dos melhores médicos que eu conheço na área do que eu fui fazer. O Dr. Luiz também é um urologista excepcional. A doutora Fúvia, que me tratou com muito carinho lá no hospital. Deus, nós somos imagem e semelhança dele. E se vocês quiserem saber alguma coisa, se vocês quiserem dividir comigo alguma experiência de vocês, que vocês também tiveram aqui de cura, eu vi que uma moça escreveu aqui que ela tinha um câncer e foi curada. Glória a Deus pela sua vida. Eu creio. Tem outra que tá falando que precisava escutar isso, que tem passado por muitos problemas de saúde e ouvir você me fez acreditar que me falta é fé. Olha que interessante isso. Uma das piores coisas para Deus é quando você não honra a glória dele. Mas foi a glória de Deus que me curou. Eu tenho certeza absoluta. Eu ficava martelando na minha cabeça: não andeis ansioso. Não andeis ansioso. A gente tem que botar a nossa fé nas mãos de Deus. Não fica ansioso. Ele faz o que tem que fazer. Não adianta você ficar remoendo. E às vezes as coisas não são no nosso tempo, tá? Às vezes levam mais tempo. O grande erro nosso é a gente querer, às vezes, a coisa no nosso tempo, de imediato, e aí chegar e falar, vou dar um exemplo de uma mulher que quer engravidar. E aí ela tentou um ano, tentou o outro ano, tentou o outro ano e não conseguiu. E ela fala, isso não é pra mim, deixa pra lá. Não. É no tempo de Deus. Não adianta eu querer fazer do meu jeito, no meu tempo. E foi dolorido aprender isso. É com o tempo que a gente aprende mesmo. Mas eu falei pra Deus que eu ia dividir meu testemunho aqui com vocês. Quarta-feira, agora que passou, eu fiz uma cirurgia. Passei por uma cirurgia. Eu fiz a tomografia, fiz exame de sangue, fiz exame de urina e tal. E aí deu que tinha uma inflamação nos rins. Falei, caraca, eu acabei de operar, não é possível. E aí, beleza. Aí o médico falou, eu vou te internar. Aí voltei, subi. Teve o momento do trâmite da internação. Subi e fui pro quarto. E aí cheguei lá no quarto, já tinha amenizado um pouco a dor, mas não tinha passado 100%, mesmo com a morfina. E aí passou um pouco tempo depois, o meu médico chegou. Aí quando o meu médico chegou, ele falou, olha, eu analisei os seus exames. E, cara, a gente vai ter que fazer uma cirurgia de novo. A gente vai ter que passar por outro procedimento. Tem uma mais simples e uma um pouquinho mais complicada que a gente teria que fazer. Mas eu preciso que você faça a tomografia novamente, com contraste, para eu poder ver exatamente do que eu tô falando e não sei o que, nananã. Falei, beleza, vou descer pra fazer de novo. Falei, beleza, eu faço a com contraste. Que até então eu não tava querendo fazer com contraste. Aí, beleza. Ele falou, agora você descansa, dá um tempo aí. Eu vou preparar as coisas, porque eu acho que a gente opera agora à tarde. Dá uma descansada aí, vai fazer o exame, eu volto aqui pra falar com você. E quando eles chegaram, eles entraram no quarto, porque ele tinha chamado esse outro médico para estar com ele junto na cirurgia, porque pelo que ele viu lá ia precisar, né, fazer uma outra intervenção. Ele falou, cara, na verdade eu vim aqui só para te conhecer.
porque você não tem nada? Aí eu falei, como assim? Eu não vou ter que operar? Aí ele falou, não tem nada, o seu exame não tem nada. Vocês acharem que tem pessoas que precisam escutar isso, encaminha essa live para outras pessoas. Que testemunho maravilhoso. Como não dizer que isso é um testemunho de libertação? Porque para mim é um forte testemunho de libertação. Testemunho de libertação de uma enfermidade que aprisionava, que estava aprisionando Tami Miranda, que Tami escolheu não se entregar, muito pelo contrário. Entregou nas mãos de Deus e confiou em Deus. Não só confiou em Deus, como entendeu que existe o tempo de Deus para todas as coisas. Isso aqui foi uma ministração, uma palavra de Deus. É muito difícil conviver com um cristão verdadeiro, com alguém que carrega em si o mesmo comportamento, a mesma dinâmica de Cristo, a bondade, a misericórdia, o entendimento, certo?